Muito bem, estamos de volta e já vamos emendar aqui para falar de bola rolando, mas para falar também de problemas, né? Mas vamos falar aqui, porque longe do título e também do rebaixamento, qual será a postura do Atlético daqui para frente? Você sabe qual é? Fernandinho, autor do golaço domingo no Clássico, tem a resposta. A alegria ainda está estampada no rosto do herói do Clássico, Fernandinho, distribuindo autógrafos, tirando fotos. Não poderia ser diferente depois de um golaço desse. Difícil para dormir também, né? Revi o gol várias vezes, não só o gol, mas também outros lances durante a partida. E fiquei muito feliz pela partida que eu fiz, que a nossa equipe conseguiu fazer, o ritmo. Fernandinho chegou ao Galo há 2 meses. A primeira impressão não foi das melhores, expulsão contra o Inter, mas o atacante aos poucos deu a volta por cima e fez diante do Cruzeiro o melhor jogo com a camisa do Galo. Pela dificuldade da partida e por ser um clássico, foi sim, e teve um gosto especial, que é ganhar do Cruzeiro. Mas o Clássico já passou. Com 42 pontos, as chances de título e de rebaixamento são muito pequenas. Com isso, a pergunta que fica é: qual vai ser a postura do Atlético nas 10 últimas rodadas do campeonato? Qualquer jogador que veste a camisa do Atlético hoje tem que entrar motivado pelo fato de estar vestindo a camisa de um time campeão da Libertadores, prestes a jogar um Mundial. Eu acho que independente dos objetivos para esse brasileiro, a motivação não pode ser diferente e cada jogador tem seus objetivos, suas metas, e com o nosso grupo não é diferente. Mas não tem como esconder. Os 10 últimos jogos do Brasileirão também pode ser considerado treinos de luxo. Grandes partidas, preparação e tanto para o Mundial. Com certeza, só time bom. Flamengo, São Paulo já passou, Goiás. Só time bom, time grande, então esse é um teste muito bom para nós. Tem que levar a sério, tem que jogar direitinho para a gente chegar no final do ano aí, se Deus quiser, voltar com esse caneco lá. Muito bem, a postura do Atlético daqui para frente. Nós dizíamos aqui semana passada que aliás ontem também, que entre o título da Copa Libertadores e o Mundial que será disputado em dezembro, o jogo contra o Cruzeiro era o mais importante, como eu continuo achando que é. Agora, Cadu, você acha que ele poupa jogadores amanhã e no domingo ele escala a força máxima e assim contra clubes de maior expressão, em jogos no Horto? Você acha que o Cuca vai meio que tomar esse caminho dentro do Atlético? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Acho que amanhã ele até pode poupar jogadores, mas não acredito que ele vai ser tão radical como foi na partida contra a Ponte Preta, que ele poupou todo mundo ali, não colocava de jeito nenhum os mais importantes no segundo tempo, mesmo com o time precisando. Acho que amanhã ele vai adotar um meio termo. Pode poupar um ou outro, orientado pelo departamento médico de fisiologia do Atlético, mas não exagerando tanto. Acho que ele vai mesclar amanhã. Júnior Brasil, um grande jornal, o maior jornal do mundo, que é o Jornal Metro, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem a coluna de esportes, e essa coluna de esportes é escrita por esse cara que está aqui ao meu lado. Júnior Brasil, Zilzil, qual é o conteúdo da coluna de hoje, Brasil? Está aqui, valeu, Everton, obrigado pelas palavras, está aqui o Jornal Metro. E tenho muito orgulho, não só de fazer parte aqui dos donos da bola, como também escrever aqui para o Jornal Metro. Essa foto que você tirou para o Jornal Metro, ela pode ser a foto do seu santinho na eleição? Eu não sou candidato. Ah, você não é candidato? Nem com a minha mulher, cara, tá? Então, assim, nem com ela eu tô me candidatando, entendeu? Mas síndico ele já é, viu, gente? Então tá aqui falando que a alma faz a diferença. E mais um detalhe sobre o Clássico, eu falo sobre o Clássico, claro, tudo que aconteceu. E para mim, o time do Atlético teve mais alma e o Cruzeiro não teve essa alma. E uma cena que ficou registrada e foi muito marcante, hoje eu falava inclusive na Itatiaia com o Milton, o Sevidanes, falando para eles, essa cena para mim foi muito forte. No intervalo do jogo, os jogadores do Cruzeiro voltaram como se estivessem na praia. Andando, tava um sol bom, né? Uma tranquilidade. Parecia que tinha enfiado 10-0 no adversário. Aí, logo depois deles entrarem, todos numa tranquilidade impressionante. Entra o time do Atlético, isso pro segundo tempo. Os caras igual louco, correndo, o Tardelli já deu um pique, já parou no meio de campo, o Luan já foi lá do outro lado. O Luan já deu uma cotovelada no garoto, tava lá. Assustador. Aí você vira e fala, essa é a diferença. A atitude que um teve
o outro não teve. Resumindo, o que você está dizendo é que num clássico, normalmente a atitude às vezes é mais importante que a bola mesmo. Claro, e o Atlético teve a bola, não deixou o Cruzeiro jogar, e o Cruzeiro não teve a atitude sequer para equilibrar as forças. E aquilo que a gente falou, um time que não finaliza, não deu uma finalização no primeiro tempo, no time que até então era a equipe que mais finalizava, a que mais chutava gol, o melhor ataque da competição, foi muito diferente. Mas a postura do Galo, na sua opinião, segue como foi a postura nesse jogo, da sequência da temporada, como foi nesse jogo contra o Cruzeiro, Brasil? Você foi muito feliz quando você fala que alguns jogos, e a gente até conversava hoje de manhã sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo tem muito disso. Ele traça, o Cuca também, alguns jogos que são aqueles pontuais e que você precisa vencer porque pode te dar moral, são jogos significativos, é um concorrente direto. Eu entendo que em determinados jogos, e até esse jogo contra o Flamengo, é um jogo significativo, por tudo que envolve, pela representatividade. É um clássico, é o segundo maior rival do Atlético depois do Cruzeiro. Então, alguns jogos o Atlético vai priorizar, outros vai poder preservar os jogadores. Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola. Fala da postura do Galo, Dimar. Você acha que vai ser essa postura do clássico ou, de repente, aquela postura de que, bom, já conquistamos a Libertadores, vencemos o rival no retorno, agora é Mundial, treino de luxo daqui pra frente? Não sei o que vou dizer, foi o Cuca que disse ainda no vestiário, ele falou que quer fazer os 10 jogos restantes do Campeonato Brasileiro jogando ponta, jogando no alto, porque ele sabe que esse nível vai levar o Atlético a uma melhor preparação em termos de Mundial. Então a definição é do treinador e a gente sabe como que o Cuca fala reflete diretamente nesse grupo. Claro que ele deve poupar o Marcos Rocha, porque ele já tem o Pierre e o Leonardo Silva que vão cumprir suspensão, e no caso do Marcos Rocha é um dos jogadores mais desgastados, né? O Pierre também. Mas como o Pierre vai cumprir suspensão, ele já tem essa tranquilidade. Então eu acho que ele vai fazer esse rodízio, né? Os jogadores estão mais desgastados, descansam uma partida e a outra, mas pelo que o Cuca disse, ele quer a galera em cima, ele quer a galera muito bem nesses 10 jogos restantes, porque, vamos combinar, uma super preparação para o Mundial. Não dá, Everton, para você falar assim, esses próximos jogos a gente vai levar no Lero, não sei o quê, porque você tem uma definição de competição muito importante no final do ano. Então, a sua chance, aproveitando o nível do futebol brasileiro nesse momento, do Campeonato Brasileiro, é estar usando isso para trazer para o melhor para você. E outra coisa, as pessoas têm que pensar o seguinte, a seleção jogou hoje de manhã, né? Tem aí a história, a gente falava que faltavam algumas vagas para serem definidas, o Luiz Felipe confirmou isso. Então é o seguinte, se tem gente pensando em seleção e o Atlético tem gente pensando em seleção, eu acho que esse é o momento, é jogar na ponta. Porque o que o Filipão vai estar vendo, os olhos do Felipe estão voltados para esse brasileiro. Como o Cuca disse, ele aproveita e olha muito o que está acontecendo por aqui. Então, essa motivação também é muito importante para todo mundo. Se o Tardelli cobrou isso, está na hora dele mostrar nesses 10 jogos restantes que ele tem chance de estar lá. Até para pegar o gancho que a Edmara falou da seleção, eu já tenho cobrado há algum tempo a presença do Diego Tardelli na seleção brasileira. Eu queria reforçar isso hoje, porque de manhã 2 jogadores tiveram oportunidade, o Pato e o Lucas. E mais uma vez, nenhum dos dois foi bem. Verdade. Então o Tardelli poderia se encaixar nas duas posições. Talvez por isso que ele disse que as vagas ainda existem. Como a gente ficou falando aqui que as vagas ainda existem. Esse grupo não está fechado. E aí eu acho que o Tardelli pode batalhar isso. Quem em contrapartida praticamente não. Mas coloca um pezinho é o Dedé, porque na bola aérea é imbatível, mostrou a chegada outra coisa, na área, no gol. Passa um pouco também, muito bom passa um pouco também pela falta e principalmente pela falta que ele está fazendo, o que fez desses 2 jogos. É inegável que o Cruzeiro teve dificuldades no setor sem ele. Ou seja, isso meio que mostrou a importância dele. E um detalhe, daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro. Eu não sei se o Dedé fica para a próxima temporada no Cruzeiro. Com convocações para a seleção, ele foi adquirido por um grupo de empresários. Valorizou muito já no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro na se o Cruzeiro ganhar, aí que uma valorização se o Cruzeiro maior ganha ainda. o Campeonato Brasileiro, eu até torço para que ele fique, porque aí nós teríamos essa qualidade do Cruzeiro com um time muito bom para a disputa da Libertadores e o Atlético esse timaço que tem. Não é? Então teríamos as duas mais fortes equipes e talvez o Atlético, pela conquista desse ano, né, torna-se um candidato favorito também para ganhar a Libertadores do ano que vem, com o maior rival como principal e esse, adversário. Everton, é o melhor caminho, porque o exemplo que a gente pega, o exemplo de sucesso nesse tipo de aposta, nesse tipo de situação, é o Bernard. O Galvão babou. No jogo, o menino entrou no primeiro lance dele. Ele já... Não, o importante não tem sido não só para esse jogo aí. Ele já garantiu. O que é? Ele, quando pegou, ficou para a Libertadores, se tornou campeão. O cara ganhou uma projeção maior, ganhou a concretização, a maturidade do futebol dele e deu confiança para ele continuar fazendo tudo isso. Então, o jogador entender
que uma Libertadores é valorização. O clube também ter a consciência de que vale o investimento e o sacrifício para segurar aquele cara por 6 meses, o retorno depois pode ser maior. Porque o Dedé, como é um jogador muito caro, e normalmente essas transações maiores na Europa acontecem no meio do ano, eu acho que tem chance dele para Libertadores, né? Ele ficaria para Libertadores. Chama aqui para mim na tela a redução do preço dos ingressos, até para que Júnior Brasil, Dimar Oliveira e Cadu Doné também possam comentar uma atitude muito bacana e muito inteligente do Atlético. Que tá você aqui, o Bloco cobrava, Ismênia. né? Nós cobramos aqui, aliás, nós somos aqui a voz do torcedor. Né? A gente ouve do torcedor essa reclamação nas ruas, a gente traz para cá e cada um, na verdade, é importante nesse contato, porque alguns torcedores que são referências, às vezes nas redes sociais também pediram e tal, e o Atlético acabou, né, sendo convencido de que precisava de fato reduzir os preços dos ingressos. Então no Bloco Ismênia, setor especial Ismênia, portão 2 Galo na Veia, com preço aí de R$30, no portão 8 da cadeira Ismênia, no Bloco Minas, média aí, ingressos que variam, né, entre R$40 e R$160, cadeira Minas no portão 7, para se ter uma ideia. Nós temos aqui valores que chegam a apenas R$20. Isso aí. Ou seja, nós estamos voltando àqueles preços que eram, né, isso é muito bom. De quando o Mineirão ainda não tinha passado pela reforma, né? O Bloco Pitangui também, ingressos que variam de R$30 a R$160. No portão 5, por exemplo, ingresso de R$30, né? No portão 3, R$60. E aí, claro, no setor corporativo, que é o mais caro, R$160. Esse mais caro no preço normal, aplicado a R$200, não é isso, Dimara? Exatamente. E o corporativo, é bom lembrar que é o que tem envolvido as empresas. Então, ele nem sempre fica aberto ao público. Ou seja, o público aí mesmo vai pagar R$60 ou R$30. Que era uma reivindicação, a gente falou sobre isso na Band News, porque aquela galera de frente das cabines ficou vazio no clássico, né? E o Everton questionava, tem que haver uma mudança, tem que se achar uma forma para que você tenha o torcedor mais perto. E o Atlético agiu de forma inteligente, ou seja, não prejudicou o Galo na veia, porque a galera que tem esse ingresso num nível melhor, né, vai continuar com esse nível de preço, e os outros ele diminuiu, ou seja, ele foi bastante inteligente, o Atlético. Muito bem, agora eu pergunto a você, obrigado aí o pessoal da produção, fizeram realmente uma arte bacana, mostrando para o torcedor de casa essa redução dos preços dos ingressos, muito importante para lotar estádio. Contra o Flamengo no jogo domingo, tomara que seja casa cheia. Brasil, já pulando para o Cruzeiro, essa atitude do Galo de redução de ingressos, o Cruzeiro também poderia pensar numa maneira para encher aquela parte que fica de frente e também abaixo das cabines, das posições de transmissão ali, Brasil? Passou da hora, envolve o sócio-torcedor e como você vai lidar com isso, porque o sócio-torcedor já tem um valor e você não pode oferecer algo num setor até melhor, entre aspas, num preço menor. E é da Minas Arena. E aí envolve uma negociação que o presidente Gilvan Tavares está fazendo, só que essa negociação está demorando muito. E a Minas Arena, vai acabar o campeonato. Daqui a pouco acaba o campeonato, é um momento crucial que o Cruzeiro tanto precisa do torcedor. Mais uma vez não vamos ter ali aquele espaço. E existem soluções, existe, o competente Marconi Barbosa está lutando para isso, tá, mas aliás, já inclusive está em negociação com a Minas Arena. Sim, já tem essa negociação que cabe ao presidente Gilvão. Eu já falei, a gente já deu sugestões de que alguma empresa compre e ela distribua para os seus clientes da maneira que achar adequada. Quem comprar, seja um supermercado, seja uma determinada empresa, que faça um marketing através daquilo. Agora, não pode encontrar a solução na hora que terminar o brasileiro. Agora, Dimara, o Marconi explicou os reais motivos que levaram a Minas Arena a não tomar nenhum tipo de decisão para redução de preço de ingressos naqueles setores. É contratual. Exatamente, isso está no contrato, a Minas Arena não pode reduzir. E caso a Minas Arena queira fazer uma redução, tem que consultar o Cruzeiro, é isso, né, É claro, porque o Cruzeiro não ia ter um dentro do estádio, um concorrente dele mesmo, mais barato. Que é um contrato inteligente o que o Cruzeiro fez. O que a gente está dizendo aqui é que precisa usar essa inteligência para achar uma outra forma, né? Mas só que tem que ter uma certa agilidade, que só faltam 10 rodadas para o final do Brasileiro. Então aí vai ter só para o ano que vem, né? O Atlético foi inteligente, mas a parceria com a BWA é diferente. Então o Atlético é realmente o detentor dos direitos do estádio. Então o que ele definir está definido. E no caso do Cruzeiro, que a gente está falando, aquele pedaço que é da Minas Arena, é mais complicado, porque daí ele tem que definir com a Minas Arena. Mas são inteligentes e vão achar uma alternativa. O que não pode é deixar aquele espaço vazio. Não é só pelo visual da televisão, não. É porque dali pode pintar muita pressão também no torcedor contra o adversário. Então é importante que lote aquele espaço ali também. Todo mundo sai feliz, viu, Minas Arena? Todo mundo. Vocês aí com os cofres cheios, a torcida reforçada com aqueles setores cheios e o Cruzeiro também sendo beneficiado. 2 derrotas seguidas, falando em Cruzeiro, alerta amarelo ligado e pressão
para vencer o Fluminense amanhã, para afastar de vez as dúvidas. Vamos ver. Depois de 2 derrotas seguidas, o papo é reto. A gente sabe que o momento isso ia acontecer, a derrota ia vir, uma hora ou outra a gente ia jogar mal, isso faz parte. O importante é que a gente todos estão bem equilibrados e agora é ajustar esses erros, né, dar uma acertada com o professor e bola pra frente. Quarta-feira mais uma oportunidade dentro de casa para que a gente possa vencer. Essa é a pior sequência do Cruzeiro desde o início do Brasileirão. Derrota para o São Paulo e depois derrota para o rival Atlético. E quem vem por aí é o Fluminense, um adversário indigesto para a Raposa. São 6 vitórias celestes. Contra-ataque do Cruzeiro, está na área, faz o domínio, mais um, vai sair um golaço! Gol! Contra 10 dos cariocas. No primeiro turno, o tricolor venceu o Cruzeiro por 1-0 no Maracanã. Gol de Fred. A gente não espera um jogo fácil, né? É um jogo de jogadores de alto nível, jogadores também do Fluminense, jogadores de qualidade, experientes, jogadores que sabem jogar fora de casa. A gente espera fazer um bom jogo e ter uma vitória e conquistar os 3 pontos, independente sendo 1-0, 6-0, independente como for, a gente espera a vitória. Uma vitória em cima do Fluminense é o que todo mundo quer. Reencontrar o bom futebol do líder, que chegou a vencer 8 jogos seguidos. Mesmo com alguns tropeços, o time ainda mantém 10 pontos de diferença para o Botafogo, segundo colocado. Tem que saber administrar mesmo, porque a gente tem 10 pontos, faltando 10 rodadas. Interessante que a gente também perdeu 2 jogos e perdemos... A diferença caiu para 1 ponto só, né? A gente estava com a diferença de 11 e caiu para 10, né? Então, creio que isso também é uma coisa positiva para o nosso lado, né? Então, é saber dessa diferença de pontos, não se acomodar e voltar a vencer para que a gente possa também estar aumentando essa diferença de pontos. E nada de clima ruim. Na Toca da Raposa, o discurso continua o mesmo. Um objetivo que é único, é ser campeão. Sensacional, de arrepiar essa edição aí, hein? Fantástica. Bom, com a palavra nossos comentaristas. Cadu Doné, essa situação toda vivida pelo Cruzeiro, a retomada agora contra o Fluminense, que tem um estrategista no banco. Se ele perdeu o foco por um motivo ou pelo outro, no trabalho, inclusive os resultados não vêm acontecendo, é outra história. Mas que o Luxemburgo conhece muito de futebol, conhece. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que amanhã o Luxa vai armar um ferrolho ou vai jogar exatamente como o São Paulo jogou aqui? É uma boa pergunta. Acho que ele vai ficar mais atrás, vai ficar mais na defesa, porque ele tem alguns desfalques importantes e o Fluminense mudou demais ao longo do ano. O Fluminense não tem mais aquele elenco forte, justamente é o contrário disso, tem um elenco muito mediano hoje em dia, no máximo isso. O Fluminense perdeu demais. E o Luxemburgo, nesse trabalho no Tricolor Carioca, até não está mal, na minha opinião, não. Até nos últimos trabalhos dele é o melhor. Ele até vem numa queda dentro desse trabalho do Fluminense, mas já teve bons momentos. E eu acho que essa queda não acontece em função dele, porque o elenco é limitado mesmo. Então, é o momento de o Cruzeiro mostrar que está novamente no caminho certo, que não tem nada demais, essas 2 derrotas são naturais, é o momento de a torcida apoiar e isso vai acontecer. Acho que o Cruzeiro tem esse favoritismo para quarta-feira e o Fluminense, sinceramente, não assusta mais porque o elenco é pouco qualificado. Não tem nada a ver com o Luxemburgo, mas o Fluminense perdeu todos os... Perdeu o Fred, perdeu o Thiago Neves, o Wellington Ney, o Deco... vem pra cá amanhã, sem o Birubiru, sem o Wagner, sem o Diguinho. Então, acho que o Marcos Júnior também não... Marcos Júnior também. De jogador, assim, diferenciado, com um toque de bola melhor, só tem hoje em dia o Jean e o Rafael Sobis, porque todos esses que você falou eram o motor do time, eram os jogadores que realmente faziam a diferença. Então, o Fluminense ficou muito normal, o Fred não está presente, então... Olha aqui, mas, gente, vamos ser sinceros, eu se fosse Cruzeiro não caia nessa não, sabe por quê? Quantos desfalques o São Paulo veio aqui? 5. Quantos desfalques o Atlético tinha no domingo?
Então, olha, se eu fosse o Cruzeiro, eu ficava muito esperta. Essa história de vir... acho que essas equipes, seja qual for o momento delas... Mas quando você diz que o Cruzeiro deve ficar esperto, em que sentido? Ele deve jogar exatamente da mesma forma que vinha jogando para cima? Para cima. Não se resguardar um pouco? Como é que... Não. que eu quero entender eu o que você acho está que o Cruzeiro não pode esperar que o adversário dele tenha receio. Sim. Isso foi o que ele esperou do São Paulo, e o São Paulo não teve receio. Foi o que ele esperou do Atlético, e o Atlético não teve receio. Uma pergunta feita pelo nosso repórter, inclusive, para o Marcelo Oliveira no domingo. Exatamente. Marcelo, diante do Galo, você sai e joga como você vinha jogando ou você espera? Aí o Marcelo Oliveira respondeu para o Ramalho, vamos esperar também as ações do adversário. E esse pode ter sido o grande problema. Foi. Nos 2 jogos foi. Com certeza. Quando a gente fala essa questão do regulamento, a gente está falando disso, né? O Cruzeiro, por característica, e mesmo que mude com a presença do Dagoberto, por característica, ele é um time de frente. A maior força do Cruzeiro, ele tem uma defesa também muito boa, mas a maior força do Cruzeiro é a movimentação ofensiva. Então, o Cruzeiro não pode acreditar nessa história. Vamos ver o que o Fluminense vai fazer. Vamos ver o que o Atlético... Não tem que ver. O Cruzeiro é que não pode mudar suas características. O Cruzeiro é que tem que valorizar o que ele tem como valor neste momento, que é a ofensividade. Se é com o Dagoberto se movimentando pela linha de fundo, é com o Dagoberto se movimentando pela linha de fundo. Se ele não tem um homem de referência, vai mudar essa história. Eu não vou colocar o Ricardo Goulart lá, não vou fazer nada disso. A movimentação vai ser de todo esse meio, que você tem 4 ou 5 jogadores que se movimentam por ali. É isso. Ele tem que se mandar para cima. Ele tem qualidade para isso. O Brasil, olha essas imagens aqui, Brasil, que a gente vai mostrar. Foram capturadas ontem, captadas pelo nosso cinegrafista, o Gleidson. Aliás, foi o Wesley. Olha aí. Um papo longo e demorado entre Marcelo Oliveira e Dagoberto, mais de meia hora de resenha. Nem você, que fala muito, me segura meia hora numa resenha, como o Marcelo segurou o Dagoberto. Isso aí um indício. É indício ou é a prova de que ele vai para o jogo? É indício. Para mim, o Dagoberto vai jogar e o Marcelo estava explicando para ele que tipo de função que ele quer, o que está fazendo, por que está apostando nele, acreditando. Agora, para mim, não entra na minha cabeça o Cruzeiro se preocupar com o Fluminense. Exatamente. Quem tem que preocupar nessa história é o Fluminense que tem que se preocupar com o Cruzeiro. Está havendo uma inversão de valores nessa história aí. Claro, respeito o Fluminense, o Cadu falou e é uma verdade, nem de longe é mais o Fluminense, mas é um time que está passando por uma renovação, colocando garotos. Luta contra o rebaixamento. É um time que, aí é que entra o ponto. Ele está quase se tornando um possível candidato a namorar a zona do rebaixamento, porque ele está ali perto. E o Luxemburgo, dentro da filosofia dele, vai falar, meninos, nós temos que ganhar este jogo. Então ele vai virar e priorizar esse jogo para que, se o Fluminense ganhar, ele pode respirar e ganhar moral e seguir adiante. Vai ser um jogo X para o Fluminense. Então é a hora do Cruzeiro voltar a se impor e volta a te falar, o Cruzeiro não pode encolher e falar, gente, eu vou mudar meu jogo contra do Fluminense. Cruzeiro tem bola para enfiar, se jogar é 3-4, com todo respeito. Agora vai o Cruzeiro não aprender a lição nas 2 derrotas. Pelo amor de Deus, Cruzeiro tem bola, é líder, não é à toa, tem condição de fazer isso. Agora vai preocupar com o Fluminense. Fluminense é que está sem dormir de saber que vai enfrentar o Cruzeiro, pelo amor de Deus, gente. Tá errado isso aí. Calma, Brasil, calma. Desce traz o desfibrilador. Como é que chama aquele trem lá, aquele comprimidinho do coração? Exordil. Exordil. Botou um exordil debaixo da língua do Brasil aí. Pô, botou calma. Olha aqui, Cadu, responde uma coisa. Depois do clássico no domingo, a maioria, não vou dizer a maioria não, pelo menos dos torcedores do Cruzeiro que a gente tem contato nas redes sociais, boa parte questionando o Borges nesse time. Pois bem, o Dagoberto faz uma resenha de 30 minutos ontem com o Marcelo Oliveira. Isso pode ser a prova de que ele vai abrir Dagoberto, William, tira o Borges e adianta o Ricardo Goulart. E o Ricardo Goulart poderia ser esse homem para chegar. E se isso for, e se esse for o esquema, tá certo, Marcelo Oliveira, Cadu? Primeiro que os questionamentos em cima do Borges são corretos. O Borges não vem bem, não só nessa partida, mas em geral ele não vem bem. Teve um bom jogo contra o Portuguesa, o Júnior até lembrou aqui outro dia. Uma outra partida melhor contra o Náutico, alguns bons momentos, mas em geral não vem jogando bem. Então acho correta a saída do Borges. Subiu e caiu. Subiu e caiu. E mesmo essa subida, né, Júnior, foi aquela coisa, uma melhoradinha, né? Aquela Portuguesa surpreendeu todos nós até. E depois... É isso aí. Então, acho que deve ser feito isso sim. Acho que o Dagoberto entra no time. Agora, uma questão que eu acho que vale a gente ponderar. O Cruzeiro, quando jogou com o Ricardo Goulart mais adiantado, não deu certo durante os jogos. E o Ricardo Goulart, saindo do meio, faz com que o time
perca muito. Então, realmente... Em termos de defesa e termos de ataque. Adiantar ele é arriscado. Então, não sei se o melhor seria colocar... Vai mudar o esquema. O Dagoberto no lugar do William, por exemplo, e o Vinícius Araújo no lugar do Borges. Por que não essa alternativa? Então vamos lá. A Gisele Ramos, nossa brilhante repórter, disse que o Elber vem treinando muito forte, muito bem. O Elber no lugar do Vinícius Araújo? Poderia ser? Aí continua sem centroavante. Aliás, no lugar do Borges, perdão. Continua sem centroavante, né? Mas eu acho que é o Dagoberto ali, que na conversa fica evidente que vai ser uma aposta no Dagoberto. O Dagoberto, para mim, vai entrar e provavelmente nessa função mesmo. Vai sair o Borges e ele vai adiantar um pouco o Ricardo Goulart. Eu acho que vai ser a única mudança. Antes, eu até gostava no papel dessa formação, porque privilegia a técnica. Fica muita gente junto ali que sabe jogar, mas na prática não deu certo. Mas aí, Cadu, sabe o que ele pode fazer também? Pode parecer meio chato o que a gente está falando aqui, que você ficar formatando o time e tal, sem ter necessariamente uma arte para mostrar e tal, mas se ele prende mais os laterais, prende os volantes e tem esses 4 homens de frente na velocidade... É o que o Cuca fez no Clássico. Os dois times se terminaram É o que o Cuca fez no Clássico. E deixa eu te dizer, na verdade, essa função do Borges teria que ser a do Júlio Batista. Como o Júlio Batista está machucado, aí vale uma informação para a galera, o Júlio Batista não deve jogar contra o Curitiba, mas pode voltar contra o Criciúma, e aí é uma alternativa, você coloca o Júlio Batista como uma referência lá na frente, no lugar do Borges. Tá, aí o Dagoberto não entra, você não muda tanto o esquema. Como ele não tem isso nesse momento, e acho que tá passando por aí o que ele estava conversando com o Dagoberto, talvez essa movimentação do Dagoberto que a gente está esperando, de lado de Campos, não sei o quê, ele está tentando achar um jogador que possa estar girando com mais ou menos o Eu achei uma pena nessa história, é o espaço que o Vinícius Araújo perdeu, pelas chances que o Borges teve. E por que perdeu, né? Essa é a pergunta. Eu acho que ele tem que responder. Do cara lá, porque ele teve a chance. Mas não dá. Veio o Borges, superou o termo de a chance e depois sumiu o Vinícius Araújo. Mas não dá para criticar também só a postura do técnico, não, porque o Vinícius Araújo apareceu em alguns jogos. Você sabe que eu sempre defendi aqui que ele deveria ser o titular. Pela velocidade, mas sumiu. Uma série de fatores. Só que ele esteve como titular em alguns jogos e não apareceu. Automaticamente, não só pelo clamor popular, mas principalmente porque tecnicamente ele vinha com essas deficiências, Marcelo Oliveira meteu o Borges ali. Mas eu acho que o Borges jogou bem contra a Portuguesa, mas não jogou bem os outros jogos. O Vinícius Araújo, esquema que estava dando certo. Segura aí. Deixa eu falar aqui pra você que tem mais de 18 anos. Cadu Doné tá ali louco pra falar. Calma, Cadu. Você vai agora ouvir o que eu tenho um recado pra você, Cadu. Você quer comprar o seu carro seminovo por apenas R$ 299 mensais e seu carro zerinho a partir de R$ 383 mensais? É isso mesmo. Compre agora mesmo o seu Chevrolet com a Brasil. Ligando para 3003-4443, você vai 4443 e agende uma visita. Se você tem um carro usado, você pode usá-lo como lance. Olha só, a Brasil é pé quente, viu? Fiquei sabendo que tem muito cliente aí sendo contemplado com lance baixo e até pelo sorteio. 3003-4443. E quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você aí de carro novo, R$25 mil nas mãos, Afonso Alberto Teixeira. Para gastar como você quiser, o Afonso Alberto tem 8 filhos, comprou um para cada um. Você não pode perder. Ligue 3003-4443 e agende uma visita. Temos filial em Governador Valadares, lá onde Mário Brito fez faculdade de jornalismo. Então não percam as condições especiais para você. Ligue agora no 3003-4443, seu Chevrolet zerinho, por menos de R$13 por dia. É só na Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje irão receber a camisa do seu time no coração. Da Cartu. Olha aqui, ó. Tem do Cruzeiro amanhã. Alô, Flusão. Olha aqui que vocês vão pegar amanhã, ó. Tem do América, campeão mundial em 2015. Você duvida? É pagar para ver. E a do Galo, hein? Campeão mundial em 2013. Você quer uma dessas aqui? Tem do América, tem do Cruzeiro, tem do Atlético, que é uma dessas. É só pegar o seu telefone e ligar agora 3003-4443. Pessoal, tem muita gente que nem imaginava que um dia iria conquistar o seu carro próprio. O Júnior Brasil era um deles e graças a Brasil ele conseguiu. Conquiste o seu novo carro agora a partir de R$ 383 mensais, mas você precisa ligar e agendar uma visita. Você não tem que se deslocar, nós vamos até você. 3003-4443 é Chevrolet, é Brasil Zil. Rápido intervalo, na volta você verá o que disse o zagueiro Léo sobre as brigas entre torcedores não, quem briga não é torcedor, entre os bandidos infiltrados no jogo entre Cruzeiro e Atlético. Tomara que não aconteça nada, tomara que a gente não venha perder nenhum mando de campo lá, não.